Olha, eu vou contar um trauma de infância. Minha mãe é virginiana e trabalha em fábrica de roupa, né? Então ela dobra assim, ó, um negocinho que eu não sei dobrar. E quando eu era criança, ela falava assim: vamos arrumar seu armário? Vamos. Ela jogava tudo no chão e me largava lá sozinha. Eu fiquei traumatizada. E agora que eu sou adulta, eu acho que eu não tenho que fazer isso. Então, pra dobrar roupa, gente, fica aquela. Tem aquela cadeira de roupa? Uhum. Que toda casa tem. Que toda casa tem. A minha Não, tá meu assim. armário está tenso. Olá, mulherada! Estamos com mais um episódio do Mulherada Simplifica. Bom, antes de mais nada da gente começar, acho que eu estou ficando craque nisso, né, gente? Já tô. Sandro falou que eu tô ficando muito boa nisso, mas eu preciso melhorar mais. Dê aquele like pra gente lá no YouTube, no Instagram. Sigam a gente, ative o sininho. A gente tá sempre postando, né? Todas as mulheres que passam por aqui. Sempre que vai ter novo vídeo, sempre que vai ter um novo tema. E essa mulher que está aqui comigo, vocês não têm noção. Eu li um pouquinho da história dela e assim, gente, eu tô impactada. Tudo bom, Paula? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Eu queria que, assim, primeiro de tudo, eu li um pouquinho da sua história, eu fiquei, assim, bem emocionada e bem impactada. E eu queria que você contasse a sua história pra gente. Fica à vontade. Bom, eu me chamo Paula, tenho 34 anos. E o que eu coloquei lá, né, quando eu mandei para o Sandro, para você ler também, é uma história de missão de vida, eu acho assim. E a gente às vezes tem que ter cuidado com o que a gente pede, porque eu falava, eu quero tanto ajudar as pessoas, eu quero tanto ajudar as pessoas. E aí veio. E veio. E veio. E como que veio essa ajuda? Como que você se encontrou a sua missão de vida? Então, eu já fazia trabalhos sociais, que a gente geralmente chama de ações sociais, né? Eu acho que todo mundo que frequenta uma igreja, frequenta alguma religião, tem muito disso, de você fazer trabalhos frequentemente. E eu era daquelas pessoas que ia um dia em uma comunidade, fazer uma atividade no Natal. E aí, outro dia, vamos fazer uma Páscoa. E um belo dia, o meu trabalho, ele me deu essa oportunidade, porque eu trabalho em uma empresa onde a gente dá oportunidade de vagas para jovem aprendiz e estagiários. Que legal. E eu trabalhava nessa área para dar vaga aprendiz para aprendizes. Desculpa, eu acho que eu embolei um pouquinho, depois você corta, Sandro. Sandro dá um... Ih, minha filha, aqui eu já falei. Já foi, já voltou. Vambora. E aí o meu chefe falou para mim assim: Paula, a gente precisa dar uma vaga para uma menina de uma instituição de acolhimento, porque essa vaga era destinada para esse público. E ali, naquele dia, a minha vida virou uma chave. Sem eu perceber. Porque eu entrei em contato com aquela menina, com aquela instituição. Ela era, no caso, de uma instituição de caridade, né? Isso, de uma instituição de acolhimento. Ela tinha 15 anos na época. E era uma vaga que era para esse público. Ela morava lá naquele acolhimento. E ela precisava já começar o programa de jovem aprendiz, até para trabalhar autonomia. Sim. E aí eu comecei a conversar com a psicóloga, papo vai, papo vem. E aí tem todo esse trabalho, né? No caso, esse seu trabalho, você tinha que conversar com essa psicóloga primeiro. Tem esse primeiro momento de chegar no jovem, como chegar, conhecer a história dela? Sim, até porque eu precisava saber se o perfil ia bater com o perfil da vaga. Sim. Até para não chegar nela, de repente, trazer uma frustração. Exatamente. Porque, assim, a gente hoje, o jovem, ele já tem uma frustração, né? Não sei se todos sabem, eu atuo na área de recursos humanos, né? Então, também estou acostumada a fazer um pouquinho de entrevista com jovens, primeiro emprego, e a gente vê muito isso, né? Eu não sei se dessa geração, eles ficam mais frustrados. E aí a gente já imagina uma jovem, né, nessa situação, poderia ficar ainda mais desmotivada e mais frustrada. Sim, exatamente. Até porque ela já vinha de uma história complicada. E ali eles precisavam trabalhar a autonomia dela, porque quando ela completasse 18 anos, ela ia precisar sair do acolhimento. Ai, meu Deus. Então eu fazia toda essa investigação com a psicóloga. Olha, tem a documentação? Não tem a documentação? Vamos ver.
E nessa conversa, ela conseguiu a vaga, graças a Deus. E hoje ela tem uma história de sucesso. E essa você pode dizer que foi o seu primeiro contato ali? Foi o meu primeiro contato. Na verdade, o meu primeiro contato mesmo, eu acho que eu tinha 7, 8 anos. Foi quando a minha igreja foi, na época, era orfanato em Teresópolis. Eu não entendia nada, obviamente. Mas uma criança. Estava ali brincando. Mas eu lembro que eu detestei, porque minha mãe falava assim, eu vou levar uma criança pra casa, eu vou levar. Eu não ia querer uma criança. E eu falava assim, eu fiquei meio que traumatizada, sabe, com aquilo. E isso, assim, é até bem interessante, né? Porque, assim, quando você fala disso, já me remete aqui, quando essas crianças, elas são adotadas, como que isso tem que ser passado, né? Para as crianças, não é simplesmente peguei uma criança, tem uma criança nova aqui, né? Essa importância dessa sensibilidade também da criança que tá em casa. Exatamente. Por isso que também a adoção, ela é feita todo um trabalho antes. Naquela época que minha mãe falou aquilo pra mim, ela não tinha noção. Ela só queria carregar uma criança. Eu também ia querer. Exatamente. Pegar uma criancinha. Todo mundo. Eu tive também uma experiência, assim, mas eu era um pouquinho mais velha, né? A igreja que eu participava, ela foi na época num lixão, também eu não lembro aonde era, e nós fomos fazer um trabalho social lá, passamos o dia todo com aquelas crianças, e eu tava numa fase, minha mãe conta que bem rebelde, sabe? Porque, graças a Deus, a gente, quando olha pra esse tipo de situação, a gente se sente muito privilegiado, né? A gente entende que a gente tem muito, né? Que a gente tem a nossa família e tudo mais. Eu tava numa fase bem rebelde. E eu passei um dia inteiro nesse projeto, né, que era um projeto de lixão, nós fizemos teatro para as crianças, e naquela época é tudo festa, você também não entende. E assim, no final do dia, eu lembro de eu sentar e eu olhar, assim, o local que eu tava, né, e ali minha ficha deu uma caída, assim, bem adolescente, né, bem imatura, mas eu consegui entender o quanto eu era privilegiada. Sim. E minha mãe diz que por um bom tempo ela falou que foi visível, assim, que eu voltei muito impactada, sabe? Tipo, mãe, as crianças lá são assim, elas não têm isso, e a gente conseguiu isso, e o pouco que a gente leva, né? O quanto elas ficam gratas, né, Paula? Sim. Elas, sim, uma atenção. Sim, porque elas não têm. Elas não têm, assim, elas não têm aquela atenção, o básico que a gente tem no nosso dia a dia. Uma cama. Uma televisão. E isso que você teve foi uma atitude adotiva. Porque nem todo mundo vai adotar. Falar da adoção, propagar a adoção, é para todo mundo. Mas nem todo mundo vai adotar. Mas você pode ter essa atitude adotiva de levar um carinho, de levar uma criança de uma comunidade, mas que às vezes ele mora com a avó porque o pai e a mãe estão presos. Sim, existem diversas situações. Sim, né? Diversas situações. Às vezes é um apadrinhamento. Nós temos pessoas que apadrinham as crianças, pagam uma escola, pagam um curso. Isso é uma atitude adotiva. É um investimento naquela criança, né? Exatamente. E aí, depois dessa menina, me conta como que foi, que a gente vai falando aqui, a gente vai... Vamos seguir a história. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, poxa, eu queria muito conhecer esse acolhimento. Eu posso levar o pessoal da minha igreja aí? Que aí a gente já fazia as ações. E aí eu entrei pela primeira vez, assim, que eu acho que foi, de fato, a primeira vez que eu fui com o coração aberto, mas... Na minha cabeça, eu iria ali, seria um dia de beleza, né? Que a gente ia fazer escova no cabelo das crianças, cortar cabelo. Entrei e vou embora. Normal, assim. Vou entrar. E aí, quando eu entro ali, eu já me deparei com uma menina que era a cara da minha prima. E pra mim, aquilo ali foi... Nossa. A gente já começa a se identificar com a nossa família. Exatamente. As idades se batiam. Eu falei assim, gente, o que essa menina tá fazendo aqui? Mas assim, você não pode perguntar. Existem algumas regras no acolhimento até para resguardar a criança ou o adolescente. É porque deve ter muita gente que quer ajudar, mas também deve ter muita gente curiosa só. E aí a gente não pode garantir que aquilo não vai sair dali, né? Sim, exatamente. Essas informações. E tem também a questão que às vezes... A família não sabe que aquela criança tá naquele local. Ah, entendi. Por isso que às vezes não. Quando nós vamos... A gente não pode postar foto do rosto. A gente não pode falar o pela nome, segurança pela da segurança. criança. Isso. Entendi. Então, assim, é um trabalho que às vezes as pessoas elas nem querem fazer. Por quê?
hoje em dia a gente tem muito essa questão das redes sociais, então eu tenho que postar, eu tenho que mostrar. E ali você não pode fazer isso, você precisa respeitar o espaço Ali você tem que estar de coração aberto. De coração mesmo. aberto. Não é pra postar, não é pra ganhar like, não é pra dizer eu faço, né? É querer seu coração, de fato, né? Seu coração tem que estar aberto para aquilo ali. E aí eu fui e falei assim, poxa, eu preciso voltar para ver aquela menina, eu tenho que voltar. Aí uma colega minha falou assim, Paula, você conhece algum abrigo? Porque estamos querendo fazer algo de Natal. Falei, conheço. Voltei. E aí eu voltei de novo. E eu comecei a ter contato com a equipe. E me tornei amiga da equipe. E eu ficava assim, o que acontece? Aí a minha primeira pergunta para eles, assim, por que essas crianças não são adotadas? Porque eu, como cristã, eu lembrei das passagens bíblicas que falam que precisamos cuidar do órfão e da viúva. E aí eu comecei a bater naquilo. Por que essas crianças elas não são adotadas? O que acontece? E assim, a gente... Bom, eu não estou muito por dentro, né? Mas acredito que seja um processo bem burocrático, né? É um processo burocrático até para adotar. Não sei como é que funciona. O que acontece? O processo, ele precisa ser um processo, digamos que assim, um pouco demorado. Por quê? A gente precisa saber, no caso, a equipe técnica, ela precisa saber também da intenção. Porque às vezes a pessoa, ela vê, eu quero adotar, eu quero entrar na fila, mas vai chegar na hora, ela não é aquilo que ela quer da vida dela. Ela não tem estrutura. Não tem estrutura emocional, não tem estrutura financeira para receber. Então hoje, se você fala assim, olha, eu entendi que eu quero adoção, você vai procurar a vara da infância do seu município. Vai se apresentar lá, vai falar, olha, eu quero adotar. E dali vai começar todo o processo. Você precisa participar de um curso. E assim, pode adotar a pessoa solteira, casada, divorciada, não tem esse problema. Não tem essa distinção, assim. Não tem. E ali você vai fazer um curso, você vai receber equipe técnica até você ser habilitado. E a demora é de acordo com o perfil. Por quê? As pessoas, elas querem, na sua maioria, de 0 a 3 anos. E hoje, o público dos acolhimentos é a partir de 7 anos, grupo de irmãos e crianças com alguma deficiência. Crianças e adolescentes com alguma deficiência. Então, por que eu falo muito no adolescente também? Porque nós temos esse público. E é uma fase tão difícil para o adolescente, né? Assim, você ser adolescente já é muito complexo, com todos os nossos privilégios, né? Imagina nessa situação você vê que tá acabando, como você falou dessa menina, né? Tava acabando o tempo dela ali, né? Enfim, e ela se vê que ela não tá sendo adotada. Sim, às vezes eu tento, assim, eu tento pensar no que ele está pensando. O sentimento, como ele tá se sentindo. Como ele tá se sentindo, porque assim, gente, a nossa família, eu tive uma família disfuncional, porque a minha mãe, ela cuidou de mim e do meu irmão sozinha. Eu fui cuidada por mulheres, então ela teve, a rede de apoio dela eram as minhas tias e a minha avó. Porque o meu pai, ele não dava o suporte. E aí a gente, por mais que a minha família fosse, né, eu queria estar com a minha família. Eu sofri quando meu pai faleceu. Mesmo que ele não tivesse ali tão presente. Mesmo que ele não estivesse presente. Então, por mais problemática que seja a sua família, você vai querer ficar ali. E a gente fala da família, do pai, enfim, né? Sempre tem alguma questão, pode ser com mãe, com irmão, mas você ter alguém ali para onde você pode correr, que você pode contar, que quando o calo aperta, você vai para sua família. Gente, eu ligo para meus pais todos os dias, a gente passa. Às vezes, meu pai mesmo passa, 2 horas com o pai no telefone. Às vezes tem parentes que falam assim, amigas, o que você tanto fala com seu pai? Porque tem uma conexão desde sempre, né? E esse público, assim, ele é um público que são órfãos mesmo, ou foram tirados? Como que é essa nem composição? todos são órfãos. Alguns, eles foram destituídos da família por algum motivo, por violência, negligência, e aí eles foram tirados. E aí quando eles vão para a instituição, ou também a família acolhedora, depois eu vou falar um pouquinho da família acolhedora, que eu acho super importante,
a justiça ela começa a identificar, a trabalhar ali para ver se eles vão conseguir voltar para o seu lar de origem, ou se tem um tio, um primo, uma avó que possa cuidar, porque acontece. E aí, quando eles veem que não tem mais ninguém, aí que aquela criança, aquele adolescente, ele é liberado para adoção. E como assim é louco pensar, né? Que a pessoa não tem ninguém, como ela deve se sentir? Exatamente. Eu não tenho ninguém. Já fico até com vontade de chorar, gente. Exatamente. Como ela deve se sentir? Porque eu fico imaginando meu filho, né? A gente que é mãe, eu olho meu filho e falo, gente, enfim, às vezes eu tô no trabalho, acontece alguma coisa na escola com meu filho. Essa semana, como a gente teve uma situação no Rio, todo mundo saiu correndo, buscar as crianças. Meu irmão me ligou e falou, eu tô indo buscar o Davi. Eu tô indo lá. Falei, vai lá. Então, assim, você ter com quem contar, né? Você ter a sua família. Sim. E os nossos filhos terem alguém. Eu sei que se meu irmão não fosse, eu ia ligar pra uma tia minha, eu ia ligar pra alguém, ele ia imaginar eles sozinho e ter um lar, né? Então, assim, a importância também desse lar, né? Sim, e você imagina pra quem tem 12, 13, 14 anos. E que ele vai vendo o tempo passar, e foi como eu falei, pequenas coisas. Você quer ver pra mim, assim, que acaba comigo quando chega Natal? Eu fico assim, gente, como que essas crianças estão? Eu fico pensando, como que essas crianças estão? Como que eles estão se sentindo? Porque tem crianças que nunca tiveram experiência de passar um Natal em família. Eu sou apaixonada por Natal. Eu tive muita memória afetiva de Natal com a minha família, com meu avô, né? Com a minha. Então, assim, eu sou apaixonada. Talvez uma criança dessa, ela nunca teve. Ela nunca teve. E é louco a gente pensar nisso. Eu, há uns 2 anos atrás mais ou menos, teve um amigo meu que perdeu a mãe. E a irmã dele. Porque, assim, é engraçado, deixa eu só falar uma coisa, assim, porque tem gente que pensa que falar da adoção, você vivenciar isso, você só precisa ser casado. E eu não sou casada, eu não tenho filho, eu não sou adotada. Mas você se encontrou. Exatamente. Foi o que você falou, foi o seu propósito ali. Exatamente. E aí eu vivenciei na prática, porque ele perdeu a mãe. E eu não conhecia a irmã dele na época tinha 11 anos. E ele morava na minha rua. E eu vi uma semana depois que a mãe dele tinha falecido, eu vi a irmã dele indo sozinha pra casa, depois da escola, e eu olhei aquilo e falei, gente, porque não tinha com quem ficar. E ela começou a ficar um tempo na minha casa. E assim, pequenos detalhes, gente, pequenos detalhes. Dela comer uma salada, falar, nossa, eu amo essa salada de pepino. De fazer um penteado no cabelo dela. E você imaginar que quem está hoje numa instituição de acolhimento, às vezes, não tem essa possibilidade. Porque é a falta que uma mãe faz, né? Assim, a gente não tá aqui desmerecendo pai, não, né? Porque também tem muito pai que de alguma forma, a criança não tem mais a mãe e ele tá ali. Mas, assim, para uma menina ter esse cuidado de mãe, né? Deve ser algo, assim, muito, muito complicado quando não tem. Muito, e principalmente quando, assim, foi retirado. Ah, verdade. Um dia você tá com sua mãe. No outro dia foi retirado. Porque por mais que as situações do dia a dia aconteçam, né? Tipo assim, qual foi o motivo? A gente, não sabemos o motivo. Mas foi retirado. O que a mãe fez de errado, o filho, ele não importa pra ele, né? Ele quer a mãe dele ali. Sim, porque é igual quando a gente fala em grupo de irmãos. Que a equipe, ela tenta não separar. Porque, assim, eles só têm eles. Eles só têm eles ali. Então, assim, são os meus irmãos. Eles podem brigar, mas também são os meus irmãos. É aquela imagem, é aquela família. Eu acompanho um casal na internet, né? Que não sei se você conhece. Eu não lembro, não me recordo o nome. Mas eles adotaram 3 Marias. E eles têm uma filha que teve uma paralisia cerebral. Eu conheço. Você conhece? Muito legal a história, muito legal. Eles já têm uma filhinha, acho que de 3 anos, 4 aninhos, e eles adotaram 3. E assim, lindo. Como foi o processo de trazer elas, né, da onde elas moravam, não me recordo o local. E assim, a mãe fazendo, né, vou fazer um dia de beleza com elas. Essa importância de ter a mãe ali. E assim, muitas pessoas criticaram. Nossa, você já tem uma filha que tem uma deficiência. Sim. Né? E assim, é lindo de ver, gente, o quanto aquelas crianças depois também se fazem
pertencentes, mas elas têm uma história. Exatamente, mas se faz pertencente à família que amou. Porque, assim, a adoção é isso, é amar. Você vai ter muitos problemas, assim como o seu filho biológico também vai dar problema. Normal, gente. A gente precisa tirar isso da cabeça, que o filho adotivo, ele dá problema. Porque o filho biológico também. Eu aprontava beça na escola. Pois é. E sendo filha biológica, isso é a coisa mais normal. Só que você entender que é o amor que cura. Eu conheço pessoas, tem até um relato do Marcelo Antoni. O filho dele tinha HIV. Ele foi curado. E eles falam de muito desse olhar, desse amor à primeira vista, né? Eu vi do dele, ele fala assim, eu olhei pra ele, eu sabia que ele era meu filho. Eu não tinha como ir embora sem ele. Sim. E ali foi uma coisa, um encontro de alma. até bom, assim, foi até bom você tocar nesse assunto, porque você não tem como você ir no local e escolher aquela criança. Eu quero essa daqui, ó. Só que ali foi um caso também, porque ninguém queria aquele menino. Sim. Por conta dos problemas que ele tinha. E ele olhou e falou, não, é meu filho, eu quero levar. Eu quero levar. Eu quero simplesmente levar. É meu. É meu. O Bruno, né, a Giovana Galhaço, né, eles falam muito sobre isso também, né, quando eles olharam os filhos deles adotivos, que foi aquele amor e tudo mais. Muitas pessoas criticam, falam de mídia, mas de fato tem as pessoas que, porque eles também não precisariam disso pra estar na mídia, né? Não precisariam, e falam muito também, por que vocês foram lá na África e tem tantos aqui no Brasil? Não, mas foi a questão do amor também, eles viram identificar. Ninguém precisa seguir o mesmo padrão de ninguém. Não precisa. E assim, é engraçado que cada história é diferente. Quando eu escuto assim, cada um tem a sua história, cada um tem famílias que colocaram, eu quero 2, mas aí o telefone tocou, olha, temos 4 aqui, você aceita? E aí a pessoa aceitou. E isso é lindo, foi o que eu falei. Vai ter também as questões que eles vão ter que lidar no dia a dia, os problemas que toda família tem. E hoje você participa como ajudante, você auxilia, como que você faz assim no dia a dia para estar próxima? Então, aí eu continuei o meu trabalho lá na igreja. Na verdade, eu continuei com a minha amiga do trabalho, a gente criando aquele vínculo com as crianças, né? Então tinha época que a gente ia sozinha, e tinha dia que a gente tinha um grupo. A gente falou assim, poxa, vamos criar um projeto? Vamos criar um projeto. Aí quando veio a pandemia... Gente, todo mundo tem uma história da pandemia, Todo mundo tem uma história da pandemia. Assim, tinha isso, aí veio a pandemia, corta para... Isso, veio a pandemia. Aí nós fizemos algumas ações, assim, de arrecadar biscoito, mantimento para os acolhimentos que precisavam, porque as coisas também ficaram muito difíceis para todo mundo. E essa minha amiga, ela começou a se distanciar, por quê? Ela começou no mundo da leitura. E aí ela se encontrou em outra área. Débora, você me abandonou. Cadê? Pra onde eu olho? Pra mandar mensagem. Débora, você me abandonou, Débora. Mas ela hoje, ela tem assim um Instagram também maravilhoso que fala sobre leitura e ela se encontrou nessa área. E aí Débora foi, né, e eu fiquei sozinha, assim, eu falei, gente, como é que vai ser agora? Mas eu quero isso. Mas eu quero. E aí eu continuei indo com as pessoas da igreja também, né? Mas assim, a igreja ela tem uma agenda muito grande, que é difícil da gente... De encaixar todos aqueles projetos. Exatamente. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso caminhar com isso. Aí eu falei com uma amiga minha, falei, Josi, eu quero falar sobre adoção. Josi foi a primeira pessoa que acreditou em mim, assim. Não, vamos falar. Ela me dava material, eu lia. E comecei a buscar muito informações também, informações bíblicas, porque são poucas pessoas dentro da igreja que falam sobre esse assunto. A gente não tem muito. Porque a gente fala muito de família, né? E é uma família. É uma família. É um acolhimento, sim, né? Exatamente. E nesse meio tempo eu comecei a estudar, comecei a me conectar com pessoas, mas eu ia. Tinha dia que eu ia sozinha também. Tinha dia, assim, em janeiro, eu pegava, comprava sorvete, vou lá, eu levava. Legal. Porque eu não conseguia ficar distante. Só que assim, as coisas, elas vão se encaixando. Quando é para acontecer, não adianta. Você vai, então eu
postava de vez em quando alguma coisa nas minhas redes sociais. Então, você começou a movimentar, né? Comecei a movimentar. Pessoas, porque, assim, é algo que talvez não chega tanto nas pessoas. As pessoas não têm tanta informação. Não. Como eu ajudo, o que eu posso fazer? Ó, por exemplo, eu não quero adotar, mas o que eu posso contribuir? Exatamente. As pessoas não têm, e as pessoas, às vezes, que querem adotar, têm informações diversas, porque não buscam, às vezes, o local correto. E é muito... É algo, assim, que tem muito tabu também, né? Sim. As pessoas, elas acreditam em muita coisa. Por exemplo, igual eu tava pensando, é muito burocrático para você adotar, né? Isso chegou a passar, assim, na minha cabeça levemente, porque eu só tenho um filho e só vou ter um, né? Eu e meu marido, a gente não vamos ter mais filhos biológicos. Mas um dia eu falei pra ele, e se a gente adotasse? E assim, ele falou, não. E assim, é algo também que tem que ser muito conversado, né? Entre o casal, tem que estar muito... E isso é muito legal. A Bárbara, que é hoje uma líder minha, ela sempre fala isso. Se você tem uma intenção em adotar já, sendo solteiro, já conversa isso quando você começar a namorar. Porque tem coisas que precisam ser ditas. Precisa ser ditas. Então, já é bom você começar a falar, olha, eu tenho esse sonho. Então, ou pode se construir esse sonho. Eu conheço casais, eu tenho um casal que semana passada chegou pra mim e falou, Paula, nós vamos adotar. Que felicidade! Você não tem noção. Porque a felicidade do casal, às vezes o casal também não pode por algum motivo de saúde. Sim. E assim, gente, criança, que seja uma criança de pequena, ou que seja uma criança de 7, 8 anos, ou que seja um adolescente, é muito bom. Traz uma vida pra casa. Eu tava falando, eu sempre falo muito da minha família, né? Meu filho tá com 9 anos, é uma fase tão gostosa, de uma descoberta. Ele tá na fase do pai, o pai é o super-herói dele, o pai é a referência máxima. E essas crianças, elas precisam ter essa referência. Imagina que delícia você não poder ter um filho, você adotar, ou você poder e o seu filho ter um irmão. Sim, porque acontece. Você já tem um sonho da adoção, ou acontece de você, às vezes, não conseguir gerar, e você vai gerar através do coração. E é bom, assim, as mulheres, né, que estão nos assistindo, se você já tem um diagnóstico e você sabe, assim, eu acredito muito em milagre, pode acontecer, mas por que não? Você não pensa. Porque eu acredito, assim, que se tem aquelas crianças ali, e se tem essa possibilidade de você gerar através do coração, isso não te torna mais ou menos mãe, isso vai te tornar mãe. Porque você tem essa possibilidade. Ou eu vou gerar através da barriga ou do coração. Sabe? Você vê aquele serzinho, né, te chamando de mãe, de pai. É muito bom. E assim, agradecendo. Nossa, eu vejo cada vídeo que eu fico assim, ai, meu Deus. E as pessoas ficam muito com essa coisa que, a criança tem problemas, né? Que a gente tá falando, todo mundo tem problema. Toda criança tem problema, né? Todo adulto tem, todo filho. Você ser mãe é você educar, é você direcionar. E essa criança, ela vem com uma história assim, mas ela vem com uma gratidão. Ela vem com uma gratidão. Meu filho, não sei se eu já falei isso aqui, mas teve uma fase, sempre converso com os amigos, que a gente ia no McDonald's na minha época de criança. Eu não ia muito ao McDonald's, não era uma coisa acessível pra gente, acho que pra maioria dos brasileiros, né? E hoje em dia a gente pode, ele sempre tava comendo McDonald's. E teve uma fase que ele tava deixando os brinquedos assim, falei, você não vai ter mais McDonald's. Então, assim, é muito acesso a muita coisa, graças a Deus, que talvez uma criança dessa nunca teve acesso. E assim, imagina, a gente poder proporcionar, não que a gente vai proporcionar um McDonald's, a criança vai ficar, né? Mas assim, às vezes a criança nunca passeou, né? Nunca fez coisas básicas que pra Você proporcionar um cinema, você proporcionar uma educação e você proporcionar carinho, uma família. Afeto, sentar, dobrar, sentar no chão, comer uma pizza, né? Fazer uma noite de pijama, algo de casa, né? Porque tudo bem, os lares, eles acolhem, mas eu vi também de uma... Gente, eu consumo muito internet, né? Então sempre tô vendo alguma coisa. Eu não lembro o nome dela, ela falando que um menino pediu ela um abraço. Tia, eu só quero um abraço. Um abraço de mãe. Olha isso. Gente, abraço de mãe é muito bom, né? E tem muitas mulheres que não podem gerar, mas vocês podem dar um abraço de mãe, né? Podem, com certeza, com certeza.
E assim, mas eu acredito também que para as mulheres que não podem gerar, porque é complicado você receber um diagnóstico. E é a gente fazer, como a gente fala do limão, uma limonada. Sim. Reverter essa situação, né? Tem gente chorando aqui, vocês falando. Ai, meu Deus, ela tá chorando. E ela tá chorando, gente, ninando Ninando o o baby bebê dela. Mas não desmerecendo quem não é mãe, tá? Mas acho que quando a gente é mãe, é algo que quando a gente vê uma criança numa situação dessa, parece que é o nosso filho. É aquilo, quando uma mãe chora, todas as mães choram, né? E quando a gente vê uma criança nessa situação, a gente automaticamente lembra do nosso filho, né? Do nosso lar, de cair uma chuva, a gente pensa, meu Deus, meu filho tá onde? Há um sofrimento para a criança, mas vamos também olhar para um lado, será que essas mães também não sofrem quando o filho é tirado por algum motivo? Né? A gente sabe dos motivos que isso pode acontecer, mas para a mãe deve também ser muito... ela não poder cuidar. Não poder. Acredito que sim. Assim, eu não tenho contato com mães. Com mães. Nunca mas tive. Também a gente não é julgar, né? Porque assim, eu nunca tive contato. Porque foi o que eu falei, tem pais e mães que nem sabem, que os filhos estão ali. E assim, a instituição, ela nem conta a história. Às vezes a gente fica sabendo de um caso ou outro porque aquela criança ali falou. E tia, olha, aconteceu isso. Porque eles não podem nem contar, porque eles são guardados mesmo pela justiça. E eu estou ali como voluntária, né? Eu não estou pra ficar sabendo. Assim. Exatamente. Mas, com certeza, porque dependendo da situação, você não conseguir mais ver você não tem mais capacidade filho, de cuidar, né? De você... E também tem muitos casos que também me remeteu agora também, das mães, elas darem para adoção? Isso. Então, foi muito bom você tocar nesse assunto. Aqui a gente pergunta de tudo, gente. A gente pergunta de tudo. Foi muito bom. Inclusive, eu estava falando essa semana com os meus jovens aprendizes sobre esse caso, que estávamos conversando sobre fake news, e aí chegou no caso da atriz Clara Castano, que houve, né, toda aquela situação, porque ela não podia entregar o filho. Gente, existe a entrega legal para adoção. E, por lei, se eu não quero o meu filho, se eu não tenho condições de cuidar, se eu não quero por algum motivo, eu posso entregar. Essa condição também não é financeira, também é emocional, que isso é muito importante. E pode entregar o seu filho para adoção. Então, se você está passando por uma situação dessa, você pode ir até o serviço social do hospital e você vai entregar ali o seu filho. E o seu filho, às vezes, aquela criança, aquele bebê, ele vai até direto para adoção. Porque já tem gente na fila aguardando. Sim, porque é um bebezinho. Porque é um bebezinho. Então, às vezes, ele já vai direto para adoção. E, assim, aquele caso dela foi um caso que foi muito triste. Porque era para ter acontecido e ficado ali. Porque a mãe também, ela precisa ter a sua identidade guardada. Sim. Imagina, né? O dela bombou na rede social e ela foi julgada e foi exposta, Exatamente. Né? Eu fico imaginando o emocional dela. Porque independente da situação, se ela percebe que ela não tem condições, ela pode entregar aquela criança. Não tem problema, porque é lei. É lei. É lei. Tá, então, a mulher está amparada. Está amparada. E eu nem vou entrar no mérito que a gente também tem muito pai que não é pai também, que nesse momento... Exatamente. Ele não é que ele entrega para uma adoção, mas ele literalmente entrega para a mãe e fala, eu não quero, né? Então, enfim, tem muitas camadas aí, né, que a gente poderia entrar, né, nesse caso do homem que também não está presente. Ninguém se falou desse pai. Só falou da mãe, Só falou da mãe, exatamente. Enfim, muitas questões. Sim. Paula, como que a gente hoje pode ajudar? Por exemplo, Marcela, não quero adotar, mas eu quero ajudar uma criança. Quais os subterfúgios que a gente tem para poder estar ajudando uma criança? Então, nós temos, assim, muitas possibilidades. Porque precisamos ter atitudes adotivas. Precisamos. E isso, assim, a gente tem que trazer isso ter essa mentalidade de falar isso nas escolas, de falar isso nas faculdades. De trazer esse assunto como se fosse esse assunto. Então, assim, se eu
quero ajudar, eu posso procurar uma instituição de acolhimento. Qualquer município tem uma instituição de acolhimento. Você consegue entrar no site, procurar. E ali você consegue identificar, ver com a direção quais as necessidades que eles estão tendo no momento. Que são diversas. Às vezes, aqui em São Gonçalo e Niterói, né? Porque estou no Rio de Janeiro, tem a alimentação adequada, tudo direitinho para eles. Mas às vezes, gente, é um remédio que precisa de urgência. Sim. Às vezes é um curso, ajuda na escola. E assim, às vezes as pessoas acham que é muito recurso, às vezes é uma atenção, né? Um dia, a empresa que eu trabalho, ela faz um trabalho voluntário, fez agora no Dia das Crianças, né? E a pessoa que estava organizando falou assim, Marcela, você chega lá, as crianças, elas querem atenção. Sim. Você tem que ir com energia. Te abraçam, eu adoro. E eles abraçam, eles fazem assim, olha, eu adoro. Eles querem atenção. Sim, o que toda criança quer, né? Quer que brinque com ele. Vamos brincar, vamos brincar. Às vezes meu filho fica, mamãe, vamos brincar, mamãe, vamos brincar. Eu fico, Davi, mamãe não aguenta mais brincar. Mas eu fico assim, imagina essa criança que, né, quer atenção, quer alguém ali. Eu acho que esse é o maior recurso que, claro, que a gente, quem puder, né, recurso financeiro. Às vezes também acontece muito, eu também trabalhei em outra empresa, como eu trabalho na área de recursos humanos, eu sempre estou um pouco ligada, né? A gente fazia uma campanha que antes a gente perguntava o que vocês estão precisando, porque às vezes a gente chegava lá com muita comida e eles precisavam de produto de higiene. Sim. Né? A gente quer isso. Mas a gente está precisando disso. Então, é o que a Paula falou, né? Procurem saber das instituições, né? Assim, se dá um trabalho de ligar, de entender o que eles querem. O que eu posso ajudar? É brinquedo? É uma roupa para menina? Calcinha? Sim, precisa muito. Porque às vezes, olha só, é muito louco, né? Mas eu tô aqui falando com você... E pode estar chegando uma criança naquele momento do acolhimento, só com a roupa do corpo. E aí, como é que você usa a calcinha de outra pessoa? Não tem Porque é muito roupa doada, né? Sim. Então, assim, gente, básico, tá? Quem é mãe, quem é pai sabe. Calcinha, cueca, menininhas que estão ficando mais adolescentes, né? Sutiã. Assim, é um creme de cabelo, que elas são vaidosas, elas adoram, elas são vaidosas. Não é porque a criança ou a pessoa tá numa instituição... que ela vai ser que vai ter que dar o menos qualidade, né? As crianças... tem muita coisa na moda, né? Coisinha de cabelo. Sim. Então, assim, menina e menino, criança é criança em qualquer lugar. Qualquer lugar. Né? Seja numa instituição ou seja na nossa casa. Sim, eu achei muito legal tá esse negócio de cabelo maluco, né? Sim. Aí eu estou em um grupo de uma das instituições, aí a coordenadora... Pessoal, precisamos de material para fazer o cabelo maluco das crianças. E eu achei super legal. Eu falei assim, nossa, é isso. É eles se sentirem integrados. Pertencentes. Né? Que mesmo que eles estejam naquele local ali por um tempo, que ter a esperança que eles podem, mas se não forem adotados, tudo bem. Que ali vai ser o melhor lugar que eles poderiam estar, né? Sim. Eu acho que é a gente trazer essa mentalidade de... Olha, você ainda não foi adotado, mas tudo bem, né? Você tá aqui com a gente. Você tá aqui e você pode ter um futuro brilhante. Sim, trazer essa sensação, né? É muito legal o que você falou do jovem, né? Porque acho que eles já têm uma história, né? E eles podem ficar com essa mentalidade assim, nossa, eu não vou ser ninguém, eu não vou ter oportunidades, né? E vai chegando nessa faixa de idade, eles entenderem que eles podem sim, que eles podem trabalhar, que eles podem ter uma vida normal, que eles podem construir a família deles, né? Exatamente. Eles falam isso, que eles têm sonho de ter família, de construir. Isso, os que às vezes assim a gente pergunta, às vezes eles nem sabem o que é sonho. Nossa. Isso é bem complicado. Pesado, né? É pesado. Porque, assim, uma vez eu fiz um trabalho com os adolescentes falando sobre sonhos. Sonho? Eu não tenho sonho não, tia. Meu Deus. Eu não tenho sonho. Porque aquela realidade eles não queriam pra eles. Eles não queriam. Então, assim, qual é o meu sonho? Às vezes o meu sonho é... vou sair daqui e vou pra rua mesmo. Vou botar assim. E é muito complicado você reverter
esse pensamento. Ai, meu Deus. Gente, uma pessoa não ter um sonho É algo muito... Uma é criança... muito triste. É muito triste, porque é assim, é qualquer, não estou falando do sonhar de ir pra Disney, não, é às vezes o sonho de ter um bom emprego, de As ter uma crianças hoje família. E as crianças falam, eu quero ser astronauta. Meu filho já foi tudo. Ele já foi de astronauta, foi bombeiro, já foi mergulhador. Agora ele quer ser empresário, agora ele... E assim, as crianças, elas falam, né? E quando você vê uma criança que, às vezes, tá fora, né? Eles falam assim, gente, ela não tá sendo criança, né? Em algum Não está momento sendo ali... criança. É porque a infância dela foi roubada. A infância dela foi roubada a partir do momento que ela foi abusada, a partir do momento que ela foi negligenciada, a partir do momento que ela foi abandonada. A infância dela foi roubada. Por isso que a gente vê muitas crianças assim, já com ar de adulto. Não é porque ela queria ser assim, ela aprendeu a ser assim. Sim, ela teve que ser assim em algum momento, né? Ela teve que aprender a te responder. Ele quis me responder. Não, ele nem quis, mas ele aprendeu. Ele foi instinto, né? É um instinto ela vai sendo estimulada para isso e ela vai desenvolvendo assim naturalmente. E é por isso que a gente precisa dia após dia falar sobre esse assunto. Sim, é um assunto muito importante, né? Muito. Paula, muito assim, importante. eu tô muito impactada. eu acho que eu ainda tô meio desnorteada. Mas assim, eu queria muito te agradecer por você compartilhar a sua história, por você compartilhar esse lado que ele é tão pesado, mas ao mesmo tempo tão leve, né? E aí, assim, fica para as mulheres, né? Agora nem falando tanto para a mulherada, mas para todas as pessoas que nos assistem, né? Vamos olhar com mais carinho, né? Para essas crianças. Vamos olhar essa situação como uma situação nossa, né? Sim. E a pergunta que não quer calar: você tem vontade de adotar? Porque a gente fala tudo. É algo seu? Ou você não, Marcela, eu quero ajudar mesmo. Não, eu tenho essa vontade. E assim, foi algo que nasceu quando eu comecei a fazer, né, o trabalho. Você descobriu? Eu descobri. Não, ainda não entrei, né? Não fiz o curso, não. Mas eu Porque tenho um aí perfil. Você ainda, né, entende que você... E isso é muito legal, né? Você entendeu o momento que eu tô pronta pra isso. Exatamente. Você precisa... Porque assim, você vai receber uma criança. Você tem que estar pronto. Tem que estar pronta. Pra receber, coração aberto. Sim. Estruturado, exatamente. Né? E assim, eu tenho um perfil, eu já falo, eu quero esse perfil aqui. Aí assim, é difícil às vezes quando eu vou numa instituição. Às vezes eu posso levar também aqui também, mas não dá. Mas não dá. Não tem como. Mas com certeza eu vou pra via da adoção. É algo que já tá... Não, já tá definido, assim. Mas você pensa em ter seu e adotar, ou só adotar? Então, eu vou te falar, esses dias eu estava conversando com as minhas amigas do trabalho, que elas me fizeram essa pergunta. Aí eu falei, gente, eu não sei. Ai, não sei ainda. Eu só sei que eu quero adotar. Eu não sei, assim, às vezes eu fico pensando, porque se eu já vou fazer 35 anos, né? E eu não tenho... Eu não sei, assim, quando que eu vou fazer engravidar. Porque eu nem marido tenho, né? É algo bem importante para esse processo. É algo bem importante. Entendeu? Ter um marido. Às vezes nem sempre marido, só alguém pra fazer mesmo, pra completar ali o processo. Mas assim, eu não sei. Porque nem isso é garantia, né? Exatamente. Tem que pensar, gente, vou falar, tem que pensar muito bem quem escolhe pra ser o pai do seu filho. Porque assim, mas se tem de fato a vocação para paternidade, porque não é todo mundo que tem essa vocação, não. Exatamente. Assim como não é todo mundo que tem a vocação para maternidade. Exatamente. A pessoa só precisa falar assim, eu não tenho essa vocação e acabou. Eu tenho amigas que falam, eu não quero ter filho. Eu acho um ato super corajoso. Eu também porque, assim, tá tudo bem, elas não querem ter. Eu tenho uma prima que hoje ela tem 65 anos e ela sempre falou que ela não queria ter filho. Ela não queria ter. Naquela época já. Imagina o quanto ela não foi massacrada, entendeu? E ela sempre falou que ela não queria ter filho. Ela tem uma sobrinha, E tá tudo bem. E tá tudo bem. E assim, eu falo que eu não sei se eu quero ainda ter o filho biológico, porque assim, é uma decisão que ela vai ter que surgir de uma outra. Mas se fosse hoje, talvez eu não teria. Talvez eu partiria logo pra adoção direto. Eu acho que eu sempre falo isso, né? A mulher, ela precisa se conhecer, né? E saber. Eu sempre falei, eu quero ter filho. Gente, eu falava tanto isso que eu acho que eu quero ter filho com 26 anos. E meu marido falava, eu não quero com 26, porque a gente regula a mesma idade. Eu falava, eu vou ter.
Com 26. Se você não vai, Então... ele ficava horrorizado. Mas realmente eu tive o Davi com 26 anos. E na maternidade, eu falei pra minha mãe, eu só vou ter ele. Aí minha mãe, calma, minha filha, porque você tá amamentando, vai passar. Eu falei, eu só vou ter ele. Eu só vou ter o Davi, eu só vou ter o Davi. E assim, eu só vou ter o Davi mesmo, né? Enfim, meu marido é operado, a gente não vai ter mais filho. E tá tudo bem. E eu tenho amigas que falam, não quero. Eu falo, se é isso, não tenha, porque filho, gente, é responsabilidade. Muita responsabilidade. Você abdica de muita coisa, né? Então, assim, hoje, no meu momento, eu só quero o Davi. E uma pessoa que não quer, tá tudo bem também. Tá tudo bem. A gente precisa respeitar, né, as decisões das pessoas, porque às vezes elas se sentem até assim, sabe, encurralada e aí toma uma decisão errada. Porque a família é a primeira, né? Quando vai vir os netos, quando você vó, quando não sei o quê. E aí, na hora do cuidar daquela criança, quem cuida, quem amamenta, quem não dorme, acaba sendo a mãe, né? Sim. Então, assim, acho que precisa ser algo muito bem definido, né? Mas a família dá uma pressão, né? Dá. Sempre, de todos os lados, né? De todos os lados. E assim, famílias, né? Vocês precisam, às vezes, dar um tempo. Minha mãe... O meu pai, quando eu falei que eu só ia ter o meu filho, ele ficou arrasado, assim, mas arrasado, parecia assim que tinha acontecido. Ele, você tem certeza que vai fazer isso comigo? Eu, oi? Com você? Eu não quero mais. Mas é isso, Paula, muito obrigado. Eu queria que você deixasse um recado Antes de fechar, eu não alinhei nada com vocês. Lá vem ele. A foto, quer ver? A Paula me mandou algumas fotos. Sandra e as fotos. Cadê? Não, eu queria depois até falar sobre o quintal. Você comentasse, Paula, sobre esses momentos aí, que eu acho que foram os trabalhos que você fez. Cada foto tem uma história bem legal. Essas duas aqui foram ações que eu fiz. E a mãe de Alininha tá aqui, ó. Que nós fizemos na igreja, na comunidade. E aqui a gente chama de atitudes adotivas. Porque são essas ações que nós fazemos que ela muda. Gente, nessa comunidade aqui, nesse dia, o menino, ele devia ter uns 10, 11 anos. E aí a gente dando lanche, né? Porque eu sou uma pessoa exagerada, sou uma pessoa muito exagerada com comida. A gente tem que ter muita comida, coisa. Tem que ter, deixa eles comerem à vontade, porque é algo que eles... então, assim, se é pra 100, eu vou falar que é pra 300. Vamos fazer pra levar pra casa. Isso, eu adoro essas coisas. Bolo de aquele anos 90, assim, né? É isso. Um pedação de bolo. É isso aí, tem que ser dessa forma. E ele não queria comer nada. Eu falei assim, você não quer não, eu só quero beber refrigerante. Mas por que você só quer beber refrigerante? Aí ele falou, não, porque na minha casa não tem água, eu tô com sede. Ai, gente, aí acaba com a gente, né? E nesse dia, e geralmente assim, a gente sempre pensa, né, tem a logística. Nesse dia a gente não tinha levado água, porque, olha só, eu sou um pouco doida, tá, gente? Nesse dia eu tinha feito 3 ações simultâneas. Em 3 locais diferentes. Eu falei com o pessoal que eu nunca mais... Falei, gente, quando eu vier com essas ideias, vocês não sigam. compram essas ideias. E aí, nesse dia, a gente não tinha levado a água e os meninos saíram correndo pra comprar água pra ele, porque ele não tinha. Então, assim, algo que tem na minha casa toda hora, gente, água. Ele não tinha. A gente nunca imagina, as coisas inimagináveis, né? As situações. Exatamente. Assim. E essa daqui é uma foto muito especial. Porque essa foi numa instituição e nós estávamos falando sobre a beleza, né? A beleza do nosso cabelo, da cor da nossa pele. E essa criança, nesse momento, eu nunca vou me esquecer disso. Ela começou a chorar compulsivamente. Aí eu falei, mas o que aconteceu? A gente tirou ela desse local e aí registraram até essa foto na hora. Eu tô até com uma cara assim, assustada. Porque ela começava a falar, eu não gosto da cor da minha pele, eu não gosto do meu cabelo, eu quero mudar o meu nome, eu não quero. Aí ela falava o nome dela, eu quero me chamar Sofia. Ela falava que queria se chamar Sofia, porque Sofia era uma personagem de algum desenho, que era uma criança branca de cabelo liso. Que ela não estava se identificando. A gente precisa trabalhar essa questão, né, da cor da pele. Que aí é um outro assunto que a gente chega e esse dia me marcou muito, gente. Ela foi adotada. Ela foi adotada. Que depois lindo, eu tem um final feliz. Muito legal. Muito lindo.
Ah, então, eu não cheguei a falar, né? O que acontece? Aqui é a realização de um sonho. Aí eu vou chorar. Ah, meu Deus, pode chorar. Eu não posso deixar de falar sobre essas pessoas aqui. Por quê? O Quintal de Ana, ele é um grupo de apoio à adoção. Quando você se inscreve, né, para você fazer parte, você precisa fazer um curso. E aí o Quintal de Ana, a sede dele aqui em Niterói. E quando eu comecei nesse negócio falando pra Jesus, eu quero falar sobre adoção, quero falar sobre adoção. O Quintal de Ana, ele era a minha inspiração. Uhum. Só que assim, o Quintal de Ana, esse ano completou 25 anos. Então, como que eu... Gatinhando. Eu vou chegar no quintal, não tinha como. E aí uma amiga minha... Mas é bom a gente se inspirar em alguma coisa, né? Exatamente. Não, ter alguma referência, falar, eu quero ser assim. Exatamente. Eu quero ser gente, meu sonho é estar lá. E aí uma amiga minha falou assim, Paula, vai surgir um grupo Mulheres no Brasil, Niterói. E aí vai ter um comitê da adoção, eu vou te apresentar a Bárbara do Quintal de Ana. Quando ela me falou acabou isso... tudo. Ai, meu Deus, não acredito, a Bárbara, eu sigo a Bárbara, que não sei o que e tal. E aí ela me apresentou nesse dia, aqui é o comitê. E aí ela me apresentou o quintal, aqui é a caminhada da adoção, que eu ficava sonhando, eu ficava assim, gente, eu queria participar dessa caminhada, que é feita em Copacabana, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção, então essa caminhada é feita. Então aqui eu estou com a Estela, que é assistente social do Quintal de Ana, que se tornou uma grande professora para mim. E, além disso, se tornou uma amiga. Ai, que legal. Aí, aqui é a Bárbara. A Bárbara, ela tem uma história linda de adoção. Ela tem 5 filhos, 3 são biológicos e 2 são adotados. 2 são adotadas. Ela tem uma história... Ela que foi fundadora do Quintal. E, sentadinha aqui no meio, é a Dani, que é a presidente. Aqui na ponta tem a doutora Fernanda, que é a promotora lá de São Gonçalo. São pessoas que se tornaram, assim, minhas parceiras. E hoje eu faço parte do Quintal de Ana. Ah, e ela queria muito. Eu queria muito e eu faço parte do Quintal. E aí lá eu tenho feito alguns trabalhos e tenho aprendido muito. E eu sou muito feliz por elas terem me dado essa oportunidade. Porque eu aprendo demais, demais, demais com o Quintal e, assim, pela história. E tem o Instagram deles, vocês podem seguir. E, assim, vocês podem até, né, procurar, porque alguns processos precisa passar por eles como curso. Então, se quem é de Niterói, vai precisar passar pelo curso no Quintal. Sim. Nossa, que legal. Então, eles são super referência, Eles são. O Quintal de Ana, eles são referência no Brasil. E que até legal. fora do Brasil também. E até fora do Brasil. Muito Quintal bacana. de Ana, teremos vocês aqui. Ó, sim, gente, Quintal de a Ana. Bárbara... Não, a Bárbara... Gente, vocês precisam eu já quero conhecer a Bárbara. E ela vem com certeza, Ai, que legal. Gente, eu tô muito impactada. Paula, assim, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. A sua história é incrível, muito inspiradora. Mulherada, eu não sei, eu tô até agora, assim, estonteada com esse bate-papo. Sigam a gente lá nas redes sociais, né, lá no YouTube, lá no Instagram, para que vocês fiquem por dentro das nossas conversas, né, dos nossos bate-papos, conheçam essas mulheres inspiradoras, maravilhosas. Assim, acho que para mim também está sendo algo muito rico e valioso, né, tá conhecendo todas essas mulheres e todas essas histórias. Muito obrigada e até o próximo Simplifica. Valeu! Foi? O que você achou? Não, sim, gente. Adotem. E Pedro ali, ó, só gravando. Espero que tenha sido bom, gente. E porque aí? assim, gente... O que você achou? A gente só vai, né? A gente só vai. Falando. Mas foi muito legal.